você verá que em Jesus existe plena alegria. Quando estava perdido, foi aquele toque curador. Quando estava ferido, que me resgatou, me transformou, nova criatura, hoje eu sou. Trago no corpo as marcas de Cristo, crucificado com Ele. Posso hoje entender que fui resgatado pelo sangue na cruz. Hoje tenho as marcas de Cristo em meu viver. Este amor tão incrível foi a sua entrega lá na cruz, através do impossível que me resgatou, me transformou, nova criatura, hoje eu sou. Pelo sangue na cruz.
especial, Pai, suplicamos mais uma vez uma bênção sobre o seu servo, o pastor Kim, que ele fale inspirado pelo seu Espírito, e nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Foi de Cristo a mão ferida que me deu libertação, do Calvário ainda estendida, vejo a me ofertar perdão. Seu toque guiador me indica o bom caminho, seu toque guia e ao alvo me conduz. Preciso nele confiar mesmo entre espinhos, pois traz-me forças esse toque de Jesus. Esse bom pastor me guia, nunca me abandonará, pois trilhou a estrada um dia, dos tropeços livrará. Seu toque guiador me indica o bom caminho, seu toque guia e ao alvo me conduz. Preciso nele confiar mesmo entre espinhos, pois traz-me forças esse toque de Jesus. Quão precioso é esse toque, quando vem os vendavais, logo que minha alma invoque a bonança, em tudo a paz. Seu toque guia e me indica o bom caminho, seu toque guia e ao alvo me conduz. Preciso nele confiar mesmo entre espinhos, pois traz-me forças esse toque de Jesus. Muito bem, que lindo hino, né? Irmã Kelita, irmã Claire, né? E realmente um dueto lindo, que tocou no nosso coração. Amém, queridos? Amém. Foi realmente, que harmonia, né? Que harmonia. Muito linda. Parabéns, parabéns. Deus seja louvado sempre.
Muito bem, queridos, estamos aqui no segundo dia, né? Essa semana especial de estudo da Bíblia. Vocês sabem que é sempre bom estudar a Bíblia. No centro da Bíblia nós encontramos quem? A pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Amém. Então você veio hoje para ter encontro com Cristo. E agora, através dessa semana, né, marcas de Cristo. Nós vamos compreender sobre o sacrifício de Cristo por nós, principalmente o significado da cruz, né, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus Cristo. Então isso é muito importante, porque isso mudou a vida dos discípulos. Se você vê, a vida dos discípulos mudaram completamente após a compreensão sobre a cruz de Cristo. O que significa a morte de Jesus? O que Jesus fez por mim? Tá? Então, a mudança verdadeira acontece após a pessoa compreender exatamente essa verdade. Tá bom? E sobre a salvação, justificação pela fé. Então, durante essa semana, tudo isso que nós vamos tratar. E hoje nós estamos dando continuidade, o que nós começamos ontem. E ontem nós falamos que Jesus é nosso Rei. Muito bem, Jesus é nosso Rei. Tá? E nós já estamos, quem está em Cristo já está onde? No reino, reino da graça de Jesus Cristo. Reino da graça. Isso é realmente maravilhoso, né, queridos? Tá? Nós já estamos no reino da graça de Cristo. E Jesus é nosso Rei. O que significa isso? Recapitulando de ontem, o que significa isso mesmo? Tá? Isso significa que a sua vontade se faz sobre a nossa vida. Então, a viver. Então, querendo ou não, queridos, isso muda a nossa vida. A vida é transformada. Muito bom. Nós vimos isso, a entrada triunfal de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém aconteceu em que dia da semana? Aconteceu no domingo mesmo, tá bom? Eu estou trazendo esse assunto porque cada dia traz uma lição muito especial, tá? Por isso que estamos vendo cada lição. E agora na segunda-feira, o que realmente aconteceu? Trouxe duas coisas que a Bíblia registra. Tá? Aquela semana é realmente importante porque Jesus está indo para a cruz. Mas antes aconteceu algumas coisas que traz grandes lições. Quer ver? Vamos lá. Vamos ver se... Ok? Será que eu consigo? Posso? Ok? Deixa eu ver. Okay. Agora sim. Ok, deu. Pode deixar. Muito bem. Abra a sua Bíblia. Primeiramente, capítulo 21 de Mateus. Capítulo 21 de Mateus. Hoje, cada dia nós vamos aprofundar mais ainda, tá, queridos? Tá bom? Então, tudo está interligados. A gente vai trazer, estamos trazendo assim, algo a mais para que vocês possam compreender claramente sobre o significado da morte e a ressurreição de Cristo, sobre a salvação em Cristo. Capítulo 21, versículo 18 em diante, que fala assim, ó, cedo de manhã, tá? Quem quiser acompanhar com sua Bíblia ou aqui na tela, cedo de manhã ao voltar para a cidade, teve o quê? Fome. Nós falamos ontem que Jesus, depois da sua entrada triunfal, antes de entrar em Jerusalém, onde é que ele estava? Na cidade de Betânia, né? Betânia. Então ele voltou agora de novo, tá? Volta para onde? Cidade, ele teve fome.
E vendo uma, o quê? Figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? Amém. Agora, uma figueira. Quantos de vocês já viram uma figueira? Figueira. Gostam de figo? Eu gosto muito de figo. Figo eu acho que é um pouco difícil de conservar, né? Porque é uma fruta muito delicada, né? É isso mesmo, gente? E na feira cada vez mais caro, né? Figo. Eu gosto pessoalmente, né? Figo é uma fruta nobre, tá? E é claro que dessa região, figueira realmente era muito comum mesmo, tá? E aí, o que acontece? E você pode ver, vamos lá, próximo slide, peraí, não estou conseguindo, opa. O que realmente significa figueira na Bíblia? Então, Jesus, quando ele falou, é porque os discípulos se assustaram. Porque Jesus falou assim, né? O que ele disse? Ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. Olha, imagina só. Parece que não é uma afirmação muito dura, que saíram da boca de Jesus, não é assim, gente? Mas isso porque ele não achou o quê? Não achou fruto. E ele achou somente o quê? Folhas. E aí, vamos lá. Mas o Lucas capítulo 13, 6 a 9, não é 6 a 6, tá? 6 a 9. Fala assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Você sabe que realmente essa parábola mostra claramente a figueira simboliza o quê? Simboliza o Israel. E ele trabalhou 3 anos, realmente Jesus veio neste mundo, ele fez tudo para que eles pudessem compreender e aceitar Messias, Jesus Cristo. Não fizeram. E agora, algumas pessoas falam assim: ah, pastor, só que nessa época não é época de figo. Hoje é época de que fruta? Quando você vai na feira, que fruta que realmente é mais comum? Caqui? Ah, caqui mole, né? Que realmente está aparecendo muito, está mais barato, tá? Está mais barato. Acho que uma bandejinha eu vi R$10. 5 reais? Mais barato ainda. Tá bom. O que acontece? Só que nessa época não era época de figo. Não era época da colheita de figo. Será que Jesus não foi muito duro com essa árvore? Mas os estudiosos falam assim: mas
porque época de colheita de figo, mais ou menos em junho, né? Tá? Essa aqui aconteceu mais ou menos, talvez, em torno de março e abril. E aí, mas só que existe uma fruta que nasce antes. Um tipo, chama-se taxi. Vamos lá, tudo junto. Taxi. Taxi. Não é táxi, né? Taxi. Taxi. Taxi, na verdade, é um fruto, um figo pequeno, sabe? Que nasce antes. E dizem que os agricultores, olhando para taxi, tá? Aparecendo um monte de taxi, que eles comiam, não era tão gostoso como figo de verdade. Mesmo assim, bem-vindos, tá? Bem-vindos. Mesmo assim, tá? Mesmo assim, esse fruto era, né, comestível, eles comiam, bem-vindos, gente, podem sentar, tá? Isso. E tem lugar para as crianças lá em cima, tá bom? Ok. Muito bem. De novo, olhando para cá. Então, taxi realmente tinha que estar. Porque quando tem um monte de folhas assim, nessa época, pelo menos, taxi precisava. Mas não tinha. Só tinha o quê? Aparência. Quando tem um monte de folhas, eu posso encontrar taxi. Mas quando Jesus foi, não tinha nada disso. Só tinha o quê? Folhas. Claro que assim, a gente, na nossa vida, aparência é importante ou não? A aparência é importante, né? A gente não pode menosprezar a aparência. Mas não é só aparência. Quando nós buscamos só aparência, o que acontece? E Jesus falou muito bem, Deus falou para o Samuel, quando Samuel recebeu uma missão de ungir. Um dos filhos de Jessé, o rei estava vivo, Saul, e Deus mandou ele para a casa de Jessé. E quando o primeiro filho veio, o Samuel pensou imediatamente o quê? Esse. Mas Deus disse o quê? Não é esse. Segundo, não é. Terceiro, não é. 7 filhos passaram. Tem mais filho? 8º, caçula, está cuidando do rebanho. O que Deus disse nessa história, nesse episódio? O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração interior. Por isso que Davi foi escolhido como o próximo rei. Davi é considerado o quê? O homem segundo o quê? Coração de Deus. O interior. E Jesus já chamou os fariseus de o quê? Sepulcro caiado. O que quer dizer isso? O que é caiado? Caiado quer dizer o quê? Cal. Eu aprendi isso no Brasil. O que é cal? Cal. Às vezes a pessoa não pinta com tinta, né? Porque tinta é caro também, muitas vezes. Então, no lugar de tinta, as pessoas pintavam com cal. Vocês viram cal branco, sabe? Não tem qualidade de tinta, mas deixa bem branco. Então, os judeus passavam exatamente, pintavam de cal, onde? Sepulcro. Por quê? Principalmente no dia de festas, ninguém podia tocar, sabe? Para você não tocar. Por fora estava tudo limpo, bonito, até branco. Mas por dentro, o que acontece? Sepulcro. Está tudo podre. Você sabe que realmente o mundo hoje busca mais aparência. Você sente isso ou não? O mundo, cada vez mais aparência. Todo mundo quer tirar foto. E aí, você posta, né? Na internet.
E parece que todo mundo é feliz, não é assim, gente? Parece que todo mundo é feliz. A vida, uma vida sem Jesus, é exatamente uma árvore sem fruto. E por isso que a Bíblia fala muito fruto do Espírito Santo, sabe? Tudo isso, realmente, quando Jesus está, a marca de Cristo na nossa vida. E isso faz a diferença na nossa vida. Amém, queridos? Amém. Isso faz diferença no nosso lar, nossa vida. Imagina só, tem pessoas que falam assim: olha, se Jesus aparecesse hoje aqui na minha frente, eu creio nele. Querido, Jesus viveu entre eles durante 3 anos e meio. Andou no meio deles. Tantas pessoas ouviram a pregação de Jesus. Tantas pessoas assistiram o quê? O milagre de Jesus. Tantas pessoas comeram pão que Jesus multiplicou. Tantas pessoas gritaram Hosana, Hosana quando Jesus entrou. Mas muitos deles que clamavam, gritavam Hosana, Hosana, esses também gritaram depois o quê? Depois de uma semana o quê? Crucifica-o. Crucifica-o. Pedindo pela morte de Jesus. Queridos. Você sabe que realmente, hoje nós estamos vivendo num mundo onde há tantas informações. Hoje você veio aqui, graças a Deus, e eu quero que você seja uma árvore com fruto, porque Jesus está na sua vida. Amém? Amém. Quantos de vocês querem isso na sua vida? Deus seja louvado por isso. Agora, e depois, a árvore que secou, finalmente, né? Deixa eu ver. Ok. Mateus, capítulo 21, 12 a 13, fala assim: tendo Jesus entrado ele foi para a cidade de Jerusalém, ele entrou onde? No templo. No templo. O que ele fez? Ele expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada o quê? Casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Quantas vezes Jesus purificou o templo? Vocês se lembram? Quando? É interessante que Jesus purificou o templo 2 vezes. No começo do seu ministério e no final do seu ministério. Muito interessante isso. Tá? Muito interessante. No começo está escrito João capítulo 2. E agora, antes da sua morte, de novo, ele purifica o templo. Por que realmente Jesus fez isso? Porque ele expulsou essas pessoas. Mas é muito interessante, o leitor da Bíblia, quando você lê a Bíblia, às vezes tem gente que pergunta: pastor, não estou entendendo. Por que no templo, o local de adoração, de oração, porque tem tantos vendedores? Porque tinham tantos vendedores, não é assim, gente? Expulsou todos ali, vendiam e compravam. O que realmente eles estavam fazendo? O que exatamente estava acontecendo? Você sabe que assim, uma religião pode ser transformada em uma fonte de muitas rendas, muitos recursos. É claro que assim, todo mundo, o adorador, né, aquele que realmente vai para Jerusalém, eles iam levando o quê? Levando um animal para sacrificar, porque o objetivo de você ir para
para Jerusalém era o quê? É para sacrificar o animal. Eu quero adorar a Deus. Então você leva o animal e chega lá. Como é que você cuida desse animal em casa? Você cuidou bem ou não? Vou levar para sacrificar lá no templo. Então, com que esforço, que coração que você tem para cuidar desse animal? Gente, você dava o melhor. Aparentemente não tinha o quê? Nada, nem mancha, nem nada. Aí você leva para o templo. Só que, quando você chega no templo, você precisa receber o quê? Aprovação de quem? Do sacerdote. O sacerdote tem que dizer o quê? Sim, você pode sacrificar esse animal. Mas a maioria dos animais, quando chega lá, o que acontece? São reprovados. Esse aqui não. Então peraí. Como que eu posso sacrificar? Você pode o quê? Comprar. Comprar o animal que tem aqui. Então nós temos animal. Então você vende por um preço bem barato. E aí você acaba comprando. Por quê? Se o sacerdote não aprovou, você não consegue sacrificar um animal. E aí, isso se repetindo algumas vezes, o que acontece, gente? E você já não leva animal. Não adianta. Então você leva o que agora? Dinheiro. Você leva dinheiro. Vou comprar lá. Só que lá no templo tinha moeda própria. Então você precisava chegar lá, conseguir o dinheiro e fazer o quê? Câmbio. Tem que trocar dinheiro. Imagina só, gente, quando você vai no lugar, um lugar turístico, tudo é mais caro do que normal. É verdade ou não, gente? Quem vai no aeroporto é muito mais caro. Sempre é assim. Esse lugar realmente, quem tinha esse direito, quem tinha lá o box para vender, imagina só, quanto que eles ganhavam, lucravam. Mas agora, entenda bem, eu vou falar uma coisa muito importante para vocês, tá? Quem que estava no meio do templo mesmo? Quem estava? Quem que estava no meio do templo? Jesus. Agora, hoje, o assunto principal está começando. Quem é Jesus? Que relação Jesus tem com o templo? Queridos, quando você vê tudo que nós encontramos no templo, apontava para quem? Para Jesus Cristo. Muita atenção. Quem estava no meio do templo? Jesus. Quem ele é? Deus Criador. Deus Redentor. Aquele que veio para salvar o homem. Então, o que é santuário? Vamos lá. Hoje nós temos que entender um pouquinho melhor. Ok, Jesus, expulsando, é um desenho esse aqui, Ok. Eu vou, depois que ele expulsou, vieram a ele no templo cegos e coxos e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se, perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? No domingo, no dia anterior, foi falado isso, agora de novo. Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Atenção. Então ele voltou de novo,
Lucas 16, 38 a 40, fala assim, dizendo, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que se eles se calarem, quem? As próprias pedras clamarão. Então, imagina só, gente, as crianças, pedra. Jesus está dizendo assim, não tem como parar, não deve parar. Isso tem que ser falado, hosana, hosana, nas alturas. E você sabe que Jesus, o que Jesus fez exatamente que o templo se tornou o lugar onde Deus planejou. O templo, santuário, foi feito para mostrar como Deus nos salva. Dá uma olhada, queridos. Vamos lá. Nesta semana, nós vamos falar esse assunto em 2 dias. Tá? Hoje nós vamos estudar uma parte e depois nós vamos aprofundar mais ainda. Tá bom? Vamos lá. Aqui, esse é o santuário. Tudo que santuário fala de quem? De Jesus. Porque santuário foi dado, Deus deu santuário, não para complicar, mas para facilitar. Para quem realmente olha isso, vai entender como Deus salva o homem. Como ele resolve o problema do pecado. Se o maior problema do homem é pecado, então Deus falou através do santuário como ele resolve o problema do pecado. Vamos lá. O homem entra com o animal por essa porta. Essa porta sempre apontando para Oriente. Depois a gente vai falar um pouquinho melhor, tá? Hoje só introdução. E aí, quando você chega aqui, quem que espera aqui? Sacerdote. Você sabe que quando uma pessoa entra no santuário, vai para o santuário com um animal, o que você sente? O que as pessoas sabem? O pecado. Ele fez alguma coisa, sabe? A gente ouviu ontem, de repente, um homem chegando lá. Isso, muitas vezes, o pecado traz vergonha. É verdade ou não, gente? Muitas vezes, às vezes é público. Quando a pessoa chega lá, mas quem abraça você é o sacerdote. Vem cá, entra. Aí você entra, e aí o que acontece? Okay, nós temos aqui o quê? O altar de holocausto, de sacrifício. E o que acontece? Volta. Então, aqui, quando chega com o animal, o que você faz, pecador? E você coloca as suas mãos sobre a cabeça do animal. E o que você faz? Você confessa seus pecados. E assim, simbolicamente, acontece o quê? A transferência do pecado seu para o animal. Então você coloca as suas mãos, você confessa o pecado. Atenção, tá? Como Deus resolve o problema? Você reconhecendo que você é pecador, você confessa seus pecados. Confessar pecado é importante ou não, queridos? Sim. Simbolicamente, seu pecado é transferido para o animal. Aí depois, o animal tem que ser sacrificado. Pergunto para vocês, quem que mata o animal? Quem que sacrifica o animal? Sacerdote ou pecador? Próprio pecador? É o que a Bíblia fala no começo, realmente, é o próprio pecador. Próprio pecador.
Talmud fala que depois, realmente, os sacerdotes começaram a sacrificar, tá, queridos? Mas é o próprio pecador. Mas quando o próprio... Imagina só, você levou o animal, você confessou seus pecados e você sacrifica o animal. Mas você tem que pensar uma coisa. O que você tem que pensar uma coisa? Mas espera aí. Por que esse animal tem que morrer? O animal tem culpa? Pensando bem, animal tem culpa ou não? Não, o animal não fez nada para morrer. Mas quem que tem culpa? Sou eu. Mas quem que morre? O animal que morre. Então o animal está morrendo no meu lugar. E você está vendo, atenção, o animal morrendo naquele local, mas você está vendo sua própria morte. Eu que devo morrer. Então, santuário mostra claramente. Problema do pecado se resolve com a morte. Salário do pecado é a morte. O sangue é derramado. Sangue é derramado. Não é fácil não, viu, queridos? Claro que não é. Muita atenção, queridos. Pode ser substituído por uma vida de um homem, por uma vida de um animal? Como vocês acham? Por exemplo, alguém mata filho de uma pessoa e depois leva um animal dizendo: está aqui, ó, toma essa aqui, ó, no lugar do seu filho. Você aceita isso? Para resolver o pecado do homem. Você resolve isso com a vida de um animal? Através da morte do animal? Claro que, Deus aceitou o sacrifício, porque aí entra o quê? Por isso que assim, santuário mostra como Deus resolve o problema do pecado do homem. E assim, este animal, não é que este animal que salva o homem, mas Deus aceitou como fosse. Por quê? Porque esse animal simbolizava quem? Messias, Jesus Cristo, que viria para morrer no nosso lugar. Então, nesse sacrifício sempre tem que entrar uma coisa, qual é? É a fé. É a fé. Você tem que crer nisso. Porque Deus criou um meio para a salvação do homem. Não é que esse animal que está morrendo, está morrendo no meu lugar, um substituto, mas não é substituto verdadeiro, definitivo. Mas ele simboliza o quê? Aquele que vai vir. Aquele que vai morrer. Por isso que Jesus veio como homem. Como homem. Queridos, isso é muito profundo. Ele veio como homem. Se fez carne. E assim morreu. Aí agora sim, para salvar o homem, ele veio e morreu no nosso lugar. Verdadeiro substituto, verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém, queridos? Amém. É isso mesmo. E assim o santuário, tudo que você vê no santuário, aponta para quem? Para Jesus. O animal, você está vendo? Cordeiro, Jesus. Sacerdote que está trabalhando lá, no toda a cerimônia, todo o serviço, aponta para quem? Para Jesus. O ministério de Cristo. Ele é nosso sumo sacerdote. Amém, queridos? Amém. Verdadeiro sumo sacerdote. Aquela intercessão. E por isso, aqui dentro, vamos lá. Vamos ver se... Ok. Infelizmente, essa aqui, né, a imagem vem assim, mas dá para ver. Aqui dentro do lugar santo, quando você entra no santuário, porque a gente estava vendo o pátio, né? Aqui tem castiçal, aqui tem uma mesa com quantos pães?
12 pães. 12 pães. Tá? Aqui tem altar de incenso. Tudo isso realmente aponta para quem? Para Jesus, que é a luz do mundo. Pão, né? Pão da vida. Tá? É a intercessão dele. Oração que está subindo. Você pode ver que tudo realmente aponta para Cristo. E entrando aqui no lugar santíssimo, exatamente. Ali realmente tinha o quê? Shekinah, a glória de Deus. Ali, o sangue do animal que foi derramado é levado para dentro do santuário. E assim, simbolicamente, através do sangue, o pecado é passado do homem pecador para o animal. Do animal, através do sacerdote, entra onde? Aqui no lugar santo. E assim o sangue é espargido. Uma pequena quantidade, mas imagina só, todo ano. E assim, por isso, uma vez, um dia do ano, dia 10 do 7º mês, no dia da expiação, o sumo sacerdote entra onde? No lugar santíssimo. Nesse dia havia o quê? Purificação do santuário. Queridos. E assim, o sangue, aqui é o altar, a arca da aliança. Dentro da arca, o que tem? 10 mandamentos. Imagina só, 10 mandamentos. Depois foi colocado porção de maná, vara de Arão. Mas aqui, 10 mandamentos. E essa tampa é importante. Como que chama essa tampa? Propiciatório. E está ligado com o quê? Querubins. Ali, onde tem lei de Deus, 10 mandamentos, o sangue é colocado. E assim mostra o quê? Que realmente o perdão, o pecado é perdoado, o problema do homem, que é pecado, é resolvido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Definitivamente. Por isso, imagina só, no meio do santuário, no meio do templo, Jesus estava. Só que ele não foi reconhecido. Uau! Isso é terrível, queridos. Imagina só. Jesus estava no meio do santuário. Tudo que falava de santuário, tudo que você pode ver, qualquer lugar do templo, do santuário, tudo falava de Jesus. Mas ninguém dava atenção para Jesus. Abra a sua Bíblia, João capítulo 2. João capítulo 2. Aqui fala exatamente a primeira purificação. Tá? Jesus purifica o templo a partir do versículo 13. Tá? E sabe o que acontece? Vamos lá. Versículo 18. Perguntaram-lhe. Todos acharam? João 2, versículo 18 em diante. Perguntaram-lhe, pois os judeus, que sinal nos mostras para fazer estas coisas? Jesus lhes respondeu, destruir este o quê? Santuário, este templo, este santuário. E em quantos dias? 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus. Em quantos anos? Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Você sabe que Herodes realmente trabalhou, eles estão falando assim, muito tempo. Começou no ano de 19 antes de Cristo, terminou essa obra só no 28 depois de Cristo. E aí versículo 20, versículo 21. Ele, Jesus, porém, se referia ao santuário do, o quê? Seu corpo.
Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Amém, queridos? Amém. Aí eles entenderam isso só quando? Depois da ressurreição de Jesus. Eles entenderam quando Jesus disse assim, ó, pode derrubar o quê? Esse santuário, pode destruir, eu vou reconstruir em 3 dias. Mas, então, queridos, santuário exatamente falava aqui Jesus. Por isso que assim, vamos lá, quando Deus mandou Moisés construir, edificar o santuário, Êxodo 25:8, o que ele faz? Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio do povo. Habitar. E Jesus exatamente veio para habitar entre nós. Ele próprio é santuário. Imagina só, gente, todo o santuário aponta para Jesus, mostrando o quê? Como o homem é salvo. Como que nós podemos salvar? Podemos ser salvos, pecadores. Jesus veio neste mundo. Ele mostrou. Ele morreu na cruz, derramou seu precioso sangue para nos salvar. Basta você crer nele. Amém, queridos? Amém. Agora, nós falamos que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nosso sumo sacerdote. Ele está intercedendo por nós. Intercedendo por... Onde ele está? É interessante. A Bíblia fala assim, ele é sumo sacerdote, mas não no santuário aqui terrestre. Mas onde? No santuário celestial. Ele vai voltar. Por isso que assim, essa mensagem está ligado exatamente com o juízo. Antes da volta de Jesus Cristo, haverá juízo. Ele vai se levantar do santuário, ele vai se levantar. Quando termina tudo isso, e ele voltará para nos buscar. Você sabe que essa mensagem sobre o sacrifício de Jesus Cristo por nós, realmente é uma mensagem tão importante. A cruz, nós estamos compreendendo agora, eu já falei, cada dia nós vamos aprofundar mais ainda. Como é que isso acontece? Agora, vamos tirar uma lição muito importante. Exatamente o que aconteceu naquela época, nessas 2 vezes que Jesus purificou o santuário, o templo, no começo do seu ministério e no final do ministério. Quando é que Jesus morreu na cruz? Você se lembra? Que dia da semana? Sexta-feira. E a Bíblia fala que esse dia era dia de Páscoa. Páscoa é que dia? Pelo calendário religioso judaico, 1º mês e dia 14. Mas agora, essa segunda-feira, que dia que é? Segunda-feira, o que aconteceu da semana? Então, 14 sendo sexta-feira, 13, quinta-feira. Quarta-feira, 12. Terça-feira, 11. E segunda-feira, dia 10. Coincidentemente, que realmente de acordo com Êxodo capítulo 12, lembram-se da 10ª praga? O dia que cada família tinha que sacrificar o cordeiro era dia 14. Mas eles tinham que escolher
o cordeiro em que dia? Dia 10. Dia 10. Nesse dia, Jesus entrou no templo. Ele purificou o templo, mostrando realmente que ele é o cordeiro pascal. Nós vamos falar ainda isso essa semana, tá? Sobre a Páscoa. Tá? Isso realmente é muito significativo quando nós estudamos, né, essa mensagem. Agora, a lição que nós temos que tirar. Os sacerdotes da época, eles não reconheceram Jesus. Imagina só, gente, durante 3 anos e meio, Jesus pregando, fazendo milagres, mostrando tudo que ele é Deus, ele é Messias. E ele estava no meio do templo. Mesmo assim, ninguém o reconheceu. Eles falavam de Deus, eles pregavam sobre Messias. Toda vez que eles dedicavam uma criança, um menino, eles falavam: olha, talvez esse. Eles repetiam todo dia sobre Deus, e sacrifício acontecia todos os dias, sem parar. Mas ninguém conseguia o quê? Enxergar de verdade a pessoa de Jesus Cristo. Você pode ver, às vezes a gente fala assim, ó, o Brasil é considerado um país cristão, não é assim, gente? Existem tantos cristãos neste mundo. Por que é assim o mundo? Existem tantas igrejas. Por que o mundo está assim? Nós também falamos sempre de Jesus. Mas será que realmente nós estamos vendo Jesus? Nós estamos sentindo Jesus no nosso meio? Nossa vida seria diferente se você reconhecesse Jesus estando no nosso meio? Queridos, por isso que Jesus mostrou, não podemos ter somente aparência. A vida, o cristianismo, não é simplesmente uma teoria e aparência. Cristianismo é muito mais do que isso. Cristianismo é Jesus Cristo no nosso coração. Amém, queridos? Amém. Você realmente, você, cristão, você, por isso que é prática. Cristianismo é prática. Fazer. Viver. Viver. Não é simplesmente falar. Porque na história toda, nós encontramos tantas pessoas que falavam. Lá no templo, todo dia, o nome de Deus era repetido. Mas Jesus foi totalmente ignorado. Hoje, por isso, queridos, nós temos que olhar para Jesus Cristo. Ele quer morar no nosso coração. Ele quer estar sempre presente na nossa vida. Você realmente quer entregar sua vida a Jesus Cristo de novo hoje? Você quer que realmente que Jesus Cristo, olha, volte logo mesmo? Você reconhece que Jesus está intercedendo por você, porque Ele já fez tudo para a sua salvação. E hoje talvez você ainda não tomou a decisão de entregar sua vida a Cristo. Hoje, este momento é a hora, momento de você dizer: sim, Senhor. Olhando para o santuário, eu vi que Jesus fez tudo por mim, porque Ele já morreu na cruz, derramou o seu precioso sangue para minha salvação. Agora eu quero entregar minha vida a Ti, Senhor. Tome minha vida com Tua mão poderosa. Faça-me homem, mulher, uma pessoa feliz em Cristo Jesus. Quantos de vocês gostariam de repetir isso? Diga amém. 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 Nós teremos agora a última mensagem musical. Temos mensagem musical ou não? Não? Não. Então vamos cantar agora Em Tuas Mãos. Já tinha outro hino escolhido? Não, pode falar.
Vamos ficar em pé e nós vamos cantar. Qual era o último hino escolhido? Este hino fala em tuas mãos. O hino que eu... Ok, vamos lá. Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, Deus, me colocar. Em tuas mãos, vem mostrar-me, ó Senhor, teu carinho e teu amor. Meus temores vou depor em tuas mãos. Vamos lá, só vocês. Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Amém? Amém. Ah, que bom. Vocês cantaram muito bem. Agora, o irmão Hélio, nós tínhamos o último hino para cantar também. Qual hino que você tinha? Não tinha. Ok. Mas, o hino de saída. Que oração agora, por gentileza? Alguém pode... 8h43. Acho que vocês... Podemos cantar mais um hino, tá? Mais um hino para nós fazermos a última oração, tá? O melhor lugar do mundo, vocês ensaiaram. Vocês podem subir aqui para cantar comigo, tá? Vamos lá. Pode colocar já. Cante comigo. Vamos lá, tudo junto. O mundo ainda existe Quebram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador, é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É Ali onde há esperança, traz ali meus sonhos.
agradecemos, Senhor, porque nós fomos trazidos por Ti. Nesta noite aqui na Tua igreja, Senhor, e tivemos encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, através do estudo da Tua Palavra. Aquele que veio neste mundo, morreu na cruz por cada um de nós. Ele é verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso hoje, mais uma vez, nós confessamos nossos pecados, Senhor. Realmente nós somos pecadores. E agora, olhando para Jesus Cristo, nós dissemos: sim, Senhor, eu creio no Senhor Jesus Cristo. Jesus é meu Senhor, meu Salvador. Eu entrego completamente a minha vida nas Tuas mãos, Senhor. Tome-nos com Tua mão poderosa. Faça-nos homens e mulheres vitoriosos em Cristo Jesus. E aqueles que realmente ainda não tomaram a decisão, hoje nesta noite, que tomassem essa decisão de se entregar a sua vida a Cristo, e assim através do batismo tenha uma nova vida em Cristo Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Que Tua graça seja sempre com este povo. Talvez alguns entraram aqui, Senhor, com o coração muito apertado. Tem suas necessidades físicas, materiais, familiar, espiritual. Que Tu sejas Deus poderoso para cada vida, Senhor, cada família aqui presente. E assim, quando Jesus voltar, que todos nós, nossos lares, famílias, essa igreja seja preparada para grande esse dia, recebendo Jesus Cristo na glória e viver eternamente contigo. Obrigado por tudo, te rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Até amanhã, queridos. Agora vamos ter o cântico para saída. Nós agradecemos a todos que vieram e contamos com vocês amanhã mais uma vez para termos um culto aqui especial, né? Um culto abençoado, onde nós pudermos sentir a presença do Espírito Santo aqui. Agradecemos ao diaconato, a sonoplastia, o pessoal da música, mais uma vez o pastor Kim. E amanhã às 7h30 estaremos aqui novamente, se Deus permitir. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Amém.